Então eu vou abordar com você agora um tema que é difícil até pra mim. Nem todo o casamento foi feito pra durar. E eu vou te mostrar por quê. Em várias histórias, você vai chegar a um ponto em comum. Algumas mulheres mais velhas, se casaram por uma conveniência, não por uma escolha. Então, de repente, foi uma obrigação, era uma tradição da família, tinha que casar, os pais escolhiam seus maridos. O fato é que alguma delas, na convivência com esse cônjuge, tem alguns deles também, nessa convivência, desenvolveram um amor, porque o amor, ele vem com a convivência e o desamor também, com a disposição em conhecer e se entregar ao outro. Isso pode sim acontecer, esse amor pode ser despertado e esse casal se une, se conecta e cresce, né? Amadurece junto e consegue manter esse relacionamento de forma genuína, de forma a proteger um ao outro, de forma a cuidar um do outro, de forma a respeitar as diferenças um do outro, que nós somos seres diferentes. Você entrar dentro de um relacionamento entendendo que o outro é o outro, tem as suas vontades, tem os seus desejos, tem as suas dificuldades, como se ali você desse ao outro a oportunidade de ser quem de fato ele é. Então, quando a pessoa entra no casamento esperando muito do outro, é muito difícil que esse relacionamento perdure. Pode ser que ao longo dessa jornada, ao longo desse caminho, as coisas venham se ajustando e ambos consigam. É muito da motivação do casamento, tá? Por que esse casamento aconteceu e como que ele aconteceu? Algumas mulheres se casam porque querem sair de casa, não suportam o relacionamento com os pais, com os irmãos, e aí elas precisam, e aí elas se casam na esperança de terem uma vida de paz, uma vida mais amena, uma proteção que talvez não tiveram em casa. Esse também é um dos fatores para esse casamento não durar. Outra situação, casou porque ficou grávida. O homem, quando ele assume essa responsabilidade pela obrigação, ele não se doa tanto, ele olha mais ali para a paternidade, ele fala, caramba, eu até gosto dessa mulher, mas eu não estava preparado para isso. Às vezes é um cara que teve assim uma idealização de vida, jogar esse casamento mais para frente, aconteceu ali e acaba assumindo ali o compromisso sem estar de fato compromissado. Então é uma responsabilidade prematura e alguns têm dificuldade de desenvolver isso ao longo do caminho e nesse meio tempo vão se perdendo, vai desgastando, porque não foi uma coisa genuína, não foi uma escolha genuína. Nem todo casamento nasceu para dar certo e esse foi um dos casamentos que também nasceu para não dar certo. Em relação à mulher, nessa situação, se ela casa, acontece da mesma forma, a gravidez veio de forma prematura e talvez essa mãe idealize esse namorado, esse marido, porque ela sonhou com família, ela projetou o futuro ao lado dessa pessoa, mas também aconteceu de forma prematura, não foi genuína, embora a mulher não seja a única responsável pela gestação. Se ninguém usou um preservativo, e ambos deveriam estar conscientes disso, que se os dois se submetem, os dois estão ali sabendo que algo pode acontecer. Jogar a culpa para um, jogar a culpa para o outro, os dois precisam assumir essa responsabilidade. E ali começam os grandes conflitos da relação conjugal, tá? Porque ela foi direcionada pela criança e não pela interação do casal, né? Estamos juntos por causa de um terceiro. E às vezes esse terceiro é o que une e às vezes também é o que separa, ok? Esse é um dos fatores que prejudica muito. Então é muito relativo, a gente não pode dar um veredito. Mas se você tá aqui é porque o seu não deu certo, né? Senão você não estaria aqui. Então, vamos lá. Outro fator também que dificulta essa relação são os traumas passados. A pessoa vem com uma história e ela até escolheu estar com você, você até escolheu estar com essa pessoa, mas esse casamento não nasceu para dar certo porque ambos não se desapegaram dessa história pregressa, não se permitiram o autoconhecimento. E aí entra com muita força, com muita expectativa do outro ser, sempre o outro que tem que ser, meu marido não faz isso, meu marido não faz aquilo, minha esposa não faz isso, minha esposa não faz aquilo. E pelo referencial, pelo espelho que esse homem ou essa mulher teve de casa. Quem foi essa mãe? Quem foi esse pai? Era um pai mais agressivo? Era um pai mais impositivo? Era um pai mais permissivo? Quem que foi esse pai desse seu cônjuge? Com quem que você tá casando? Porque muitas vezes chegam pacientes para mim, em grande parte mulheres, quando a gente vai investigar a história do cônjuge, a pessoa pouco sabe. E às vezes o que sabe é uma percepção até distorcida. Não que você seja obrigada a aceitar, mas se você entende qual que é a história do outro, você consegue buscar
uma cura para você e ajudar, encaminhar, orientar o outro a buscar o autoconhecimento, para entender o que lhe aconteceu para que a história de vocês não estejam dando certo. Outro casamento também que nasceu para não dar certo, porque não conheceram a história um do outro. E isso é fundamental em todos os aspectos da vida. E se você não conhece a sua história, você não entende quais são os gatilhos que despertam em você a raiva, o medo, a angústia, a inveja, o desespero. Conhecer a sua história, a história dos seus familiares, tudo isso vai te dar uma oportunidade de se libertar ou de se unir à história de cada um deles. É um fator importante. Então, se você não está aqui, é porque você não fez nada disso antes, então já se prepara, porque se for um desejo do seu coração, se for uma vontade sua, mesmo que esse casamento atual não tenha dado certo, não haja possibilidade nenhuma de reconciliação, observa a ti mesmo, vá em busca do autoconhecimento para você não cometer o mesmo erro, para que no próximo relacionamento você acerte. Senão, a história vai continuar acontecendo até que você se desperte ou que você desista completamente e diga, poxa, isso aqui não é para mim mais. E aí, será que não é mesmo? Será que ter alguém ao seu lado não é para você? Ou é só porque você não se conhece? Porque o amor, gente, eu me lembro de uma frase do padre Fábio de Mello, que ele fala assim, sobre o amor na inutilidade do ser humano. Então, quando a pessoa deixa de ser útil para você, quando não é o dinheiro, não é o afeto, não é nada aquilo que te prende àquela pessoa, você vê aquela pessoa totalmente inútil para você, é que você descobre o verdadeiro sentido do amor. E a inutilidade, gente, não é questões físicas, por exemplo, não limpa a casa, não ajuda com os filhos. A inutilidade também está nessas coisas, mas quando você vê que aquela pessoa, ela pode não fazer nada, mas é uma pessoa com quem você quer estar, cuidar, quer preservar, tem que ter cuidado porque tem um limite aqui entre a inutilidade e a codependência. É agressivo, totalmente displicente com você, embora aquela pessoa seja uma pessoa muito boa e que talvez ela não corresponda mais, tá? Você consegue ver além dos defeitos. Então, uma forma muito interessante para o próximo relacionamento, se você quiser, é realmente fazer aquela listinha, né? Que geralmente as pessoas falam, faz uma lista do que é bom e do que é ruim em você. Isso é muito válido, porque quando você olha as características que são boas e as características que não são boas, tem um olhar aberto, você tem um olhar do todo. Quem que é essa pessoa? No que ela pode ser inútil para mim e ainda assim eu vou querer estar perto? Essa parte não boa dessa pessoa, eu vou conseguir conviver com isso? Apesar de me ligar o dia inteiro, apesar de de me levar para jantar, apesar de me trazer presentes, eu vou conseguir viver com uma pessoa que é ríspida? Você vai conseguir conviver com uma pessoa que no meio dos seus amigos te trata bem e dentro de casa te trata mal? Ou que te envergonha na frente dos seus amigos? Você vai conseguir conviver com isso? Tais situações fogem dos meus valores, ultrapassam o meu limite e eu não quero conviver com isso. Antes de casar, você já se deu a oportunidade de despertar para aquele processo que com certeza vai influenciar no seu relacionamento. Uma preparação para o futuro, né? Então, algumas pessoas falam assim, com o tempo tudo melhora, casa, né? Pensando, com o tempo as coisas melhoram. Existe a possibilidade de uma melhora se houver disponibilidade, disposição de ambos os cônjuges. Se não tiver, se for só a expectativa de um, essa situação só vai piorar. Porque haverá uma cobrança. Quando você casa acreditando que o outro vai melhorar dentro daquele aspecto que você considera não positivo e essa pessoa não melhora, você começa a se tornar o chato da relação. Porque você começa a cobrar aquela pessoa uma melhora exatamente naquele ponto que ele não tem condição e que ele não quer mexer. De repente aquela pessoa até entende aquilo como uma característica importante. Entende? Uma pessoa que é mais dura, que é mais ríspida, ele tem o porquê de ser assim. Pode ser uma autodefesa. E essa pessoa, ela se considera forte sendo assim. Como se você pensar numa mesa e os pés da mesa, se você tira essa rigidez dessa pessoa, você está tirando os pés dessa mesa, essa mesa vai despencar. Então tem situações de um homem e de uma mulher, traços da personalidade que essa pessoa não vai se dispor a mexer, porque é parte do funcionamento dela. Então tudo isso é importante o quê? Conhecer a história pregressa, porque aí você vai saber se isso é uma resposta pela criação que essa pessoa teve ou se realmente é um traço de crueldade. Então se você já casou, já separou, olha lá e fala, caramba, realmente não conseguiria viver por mais tempo com todas essas coisas aqui. E aí você começa a entender, a aceitar que essa relação, esse relacionamento nasceu para não dar certo. Até quando você vai se submeter a sobreviver ao invés de viver?
Pensa em uma pessoa doente, uma pessoa acamada. Essa pessoa tem alegria, vida, goza do universo, ela olha as coisas e sente prazer no que ela faz? Impossível. Um sobrevivente não é um vivente. Então, carregar esse fardo, esse peso para sobreviver, para empurrar com a barriga esse relacionamento, vale a pena? Então, se houve um rompimento, é porque o outro não foi família com você ou você não foi família com o outro. E se você não foi família com o outro, tá tudo bem, porque você também tem direito de ser. Você também tem direito de escolher. Quem disse que o outro que tem que escolher para você? Você também tem direito de dizer, eu não quero mais. O que eu quero para mim é diferente do que eu tive. Olha para sua história e decida por você. Se o outro decidiu, ou se o comportamento do outro não te permitiu continuar sendo família, qual que é o sentido de agora continuar, manter esse ideal de família? Se quando você estava junto, você não tinha uma família. Não da forma que você merece que seja. Algumas relações, elas estão realmente fadadas a não serem. E é permitido sim se libertar para ter vida e vida em abundância. Olha para trás e olha para o presente e olha para frente. No entanto, você vai conseguir perceber o que lá atrás, com a imaturidade, com os desejos, você não conseguiu entender, mas que com o processo de vivência você conseguiu amadurecer e hoje você tem a oportunidade, a possibilidade de abrir o seu espaço cognitivo para absorver melhor as situações e entender que não dá certo, que já não deu certo. Quais são os fatores da história de vida da pessoa com quem você conviveu que são impossíveis de continuar essa relação? O que você pode fazer no momento presente para você, por você, para se desvincular definitivamente desse ideal de família que já não existiu? Embora tenha existido até determinado ponto, hoje não existe mais. Se você tá aqui é porque acabou. Qual que é o sentido de ficar olhando só para os pontos positivos? E pensa que você pode ter sim uma família, construir uma família primeiro com você ser família de si mesmo, e a partir disso, a partir dessa inteireza, a partir desse alto amor, você se dispor a amar uma outra pessoa e inteiramente ser amado por essa outra pessoa que você vai escolher estar ao seu lado. Esse passado, ele faz parte de um aprendizado e não mais de um presente e de um futuro. Se você traz essa bagagem, essa roupa de frio para esse Nordeste, você está se impedindo de desfrutar das praias. Então, é hora de se despir dessas roupas pesadas, liberdade, né? Que é menos roupa, que é menos bagagem. Pensa nisso. Vai tirando aos poucos, vai se despindo, vai se limpando aos poucos, porque se esse relacionamento não é um relacionamento genuíno, se você parar e avaliar com calma, ou é da sua parte ou é da parte do outro, e se for da parte do outro, você sentiu. E se for da sua parte, você vai ter a oportunidade de identificar agora. Observa detalhes. É no detalhe que está a resposta. Muitas vezes a pessoa não está nem sentindo falta daquele ambiente da casa, das coisas. Às vezes a pessoa está sentindo falta de companhia ou é do senso de segurança, né? A pessoa estava ali iludida, que tinha uma família, ela foi construído dentro do cérebro um ideal de família e a pessoa acreditou, você passou a acreditar que aquilo de fato era uma família. Então, quando você sai desse contexto, você se dá a oportunidade de ser família primeiro para você, para depois você construir uma família com a outra pessoa, tá? E aí depois a questão dos filhos. Filhos nunca deixarão de ser. Bons ou maus, eles nunca deixarão de ser filhos. E se eles não quiserem mais a convivência, eles continuarão sendo parte de você, ok? Então, espero no nosso próximo encontro.